fã do esporte, ligado aqui no canal do Sport News Mundo. Eu sou a Ana Lu Dias e hoje eu tô aqui para apresentar mais uma edição do Elas em Campo, o boletim semanal sobre futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Sport News Mundo. Como sempre, eu vou aproveitar esse comecinho aqui para te convidar para seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM, e lá você pode ficar por dentro de tudo que tá rolando no mundo esportivo. E eu vou aproveitar também para convidar você que está me assistindo agora a se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir pelo mundo a palavra do futebol feminino. E nessa semana eu vou começar falando do Campeonato Paulista que teve rodada dupla. Então, desde a última edição do nosso programa já rolaram 2 rodadas do Paulistão. Inclusive, a 10ª rodada está acontecendo nesse exato momento, nesse final de semana. Mas ela vai ficar de pauta só para o próximo programa, para a semana que vem, porque muita coisa aconteceu nos últimos 7 dias. Mas primeiro, a gente vai começar falando da 8ª rodada, que rolou no último final de semana, o final de semana dos dias 2 e 3 de outubro. E foram 6 jogos, obviamente, sem nenhum empate. Todos eles tiveram alguém ganhando 3 pontos e alguém que não levou nada para casa. Então, o São Paulo fez 3-0 no Realidade Jovem. O Palmeiras começou tomando um sustinho, mas conseguiu virar e fazer 2-1 no São José. O Nacional venceu o Pinda por 2-0. O Corinthians venceu a Portuguesa por 4-0. As Sereias da Vila fizeram 3-0 no Taubaté. E um dos jogos mais interessantes de se prestar atenção era o confronto direto ali entre Ferroviária e Red Bull Bragantino, que acabou terminando em 1-0 a favor das Guerreiras Grenás. Ou seja, no geral, as equipes que estavam ali na parte de cima da tabela venceram seu jogo, com exceção do Red Bull Bragantino, que acabou sendo derrotado em um jogo muito importante contra a Ferrinha. Isso já foi suficiente para mudar a configuração da tabela e subir o Santos para a 3ª colocação, a Ferroviária para a 4ª colocação, as Palestrinas para a 5ª, ou seja, todas essas equipes subiram um degrauzinho ali na tabela e derrubou as Bragantinas, que caíram da 3ª colocação lá para o 6º lugar, o que deixou elas temporariamente fora da zona de classificação. Só que é o que eu digo toda semana, o Paulistão feminino ele é cheio de reviravoltas, nada dura para sempre, e a gente ainda teve a 9ª rodada nessa semana. Na prática, ela não teve uma mudança muito grande na tabela, ela não resultou em mudanças tão drásticas, mas foi uma rodada muito legal, porque as 6 equipes que disputam ali diretamente uma vaga para semis se enfrentaram. Então, a gente teve o São Paulo contra o Bragantino, com o Tricolor vencendo por 1-0, com gol de pênalti da Gláucia. A gente teve as Guerreiras Grenás, que venceram as Palestrinas por 2-0, com 2 gols da Ludmilla, um deles de pênalti também. Inclusive, teve pênalti, acho, em quase todos os jogos dessa rodada, então muita coisa aconteceu assim. A gente também teve o 2-1 do Corinthians sobre as Sereias da Vila, que teve um pênalti da Vicky Albuquerque defendido pela Michele, teve um pênalti na Cristiane logo depois, a mamãe Cris colocou o Santos na frente. Ainda teve o Corinthians virando o placar, a Miriam e a Gabi Portillo fizeram gols, então foi um jogo completamente maluco. E teve ainda o 3-0 do Taubaté em cima da Portuguesa, o 0-0 entre o Pinda e a Realidade Jovem e o 2-0 do São José sobre o Nacional. E aí com isso, a gente teve só uma mudança ali no topo da tabela. O Santos caiu da 3ª para a 4ª posição, invertendo ali com a Ferroviária. Só que a gente teve o São Paulo e o Corinthians garantindo numericamente a classificação para a semi. Ou seja, essas equipes não têm mais como ficar fora do G4, independente do resultado dessas 2 rodadas que ainda faltam para o campeonato terminar essa fase inicial. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se antes a gente já tinha uma baita disputa, um baita de um corre para disputar 4 vagas, hoje esse corre ele é para apenas 2 vagas. Então Palmeiras, Ferroviária, Bragantino e Santos vão ter que ralar muito, porque agora são só mais 2 vagas da gente poder fechar a classificação e descobrir quem realmente vai passar para a próxima etapa e quem a gente vai acompanhar nas semifinais. E na última semana, depois de comentar sobre a final do Brasileirão Feminino, eu falei que acabou, que o Campeonato Brasileiro não ia mais ser pauta aqui, mas eu menti, essa é a verdade, eu menti, porque tá rolando a final do Brasileirão Feminino Sub-18, entre o Corinthians e o São Paulo. O primeiro jogo da disputa foi no último domingo, dia 3, rolou lá no Parque São Jorge, e as meninas do Tricolor, elas não se acanharam, não tomaram conhecimento de estar jogando na casa do rival e meteram logo de cara 3-0 em cima do Corinthians. Os gols foram da Isa, da Milena e da Duda. E vale falar que essa é só a 3ª edição dessa competição, que
que até agora teve o Internacional, que foi campeão do Brasileiro Sub-18 em 2019, e o Fluminense, que levantou a taça no passado, em 2020. E aí eu vou acrescentar ainda que essa é a primeira vez que o Corinthians chega na final da competição. Então é uma disputa bem legal da gente ver. O São Paulo já tinha chegado antes, chegou uma vez em 2019, mas acabou não conseguindo superar as Gurias Coloradas e ficaram só com o vice na ocasião. E vale falar que o jogo 2 acontece nesse domingo, dia 10 de outubro, às 11 da manhã, e vai ser lá em Cotia o jogo, e muito provavelmente no momento que você tá assistindo esse vídeo, o jogo até já rolou, só que o jogo vai ficar como pauta pro nosso próximo programa, porque não dá tempo, né? Não dá tempo de a gente colocar ele no vídeo de hoje, então semana que vem a gente desenrola mais pra saber quem foi a equipe campeã brasileira sub-18 de futebol feminino desse ano. Fechou? E pra gente fechar, a gente vai falar dela, sempre ela, a convocação da seleção brasileira de futebol feminino. Como eu tinha dito no último programa, a gente tem uma nova data FIFA para os dias 23 e 26 de outubro contra a Austrália. E na última terça-feira, dia 5, a nossa treinadora Pia Sanhag anunciou quem são as 23 atletas que vão compor a lista de convocadas. E aí a gente vai falar aqui quais são elas. No gol a gente tem mais uma vez a Lelê, que joga no Benfica, e a Lorena, que joga no Grêmio. E dessa vez elas vão ser acompanhadas pela Karen, do Minas Brasília, que está sendo convocada pela primeira vez. Na defesa a gente vai ter a Tainara, a Thaís e a Catrine do Palmeiras, a Érica do Corinthians, a Antônia do Madrid, a Bruninha do Santos e a Tamiris do Corinthians. Inclusive, vale falar que essa convocação tem muita gente do Corinthians e do Palmeiras, que foram os dois times que fizeram a final do Brasileirão. O que é muito legal, porque a gente vê que o futebol feminino brasileiro tá tomando grandes proporções e tá conseguindo render frutos para nossa seleção, que é o nosso grande objetivo. Então isso é muito bom da gente ver. Mas, voltando aqui para a convocação, pelo meio, a gente tem a Júlia Bianchi e a Ari Borges do Palmeiras, a Angelina, que tá jogando no OL Reign, olha só meu inglês, a Duda, que tá jogando no São Paulo, a Caroline, que também é do Madrid, a Debinha, do North Carolina Cord, a Adriana, que joga no Corinthians, a Andressa Alves, da Roma, e a Ana Vitória, do Benfica. E no ataque, a gente tem a Gil Queiroz, do Levante, a Nicole, que joga no Benfica, a Geise, que joga no Madrid, e claro, não podia faltar, a nossa Rainha Marta, que joga lá no Orlando Pride. E aí é importante a gente falar que originalmente a convocação tinha a Bia Zanerato e a Rafaele, que foram para as Olimpíadas com a seleção, jogaram muito, porém elas jogam na China. E atualmente a China está com um protocolo de higienização e tudo mais relacionado à pandemia de Covid, que diz que para uma jogadora que saia do país, um jogador que sai do país, tem necessidade de cumprir uma quarentena de 28 dias quando retornar para a China. E aí as atletas, junto com a comissão técnica da seleção, optaram por não participar dessa data FIFA, justamente para poder preservar a saúde mental e física, porque para um atleta ficar 28 dias parado é muita coisa, é muito desgastante, e isso faz uma diferença muito grande no desempenho delas, e a gente não quer prejudicar ninguém nos seus respectivos clubes. Então, por isso, dessa vez, Bia Zanerato e Rafaele não participarão da data FIFA. Mas essa convocação tem um porém, ela gerou muito burburinho nas redes sociais por um motivo muito simples e que é bastante comum até em convocações para a seleção num todo, que é a ausência de determinadas peças. Alguns exemplos que foram muito citados aí na internet, que o pessoal reclamou muito, foram a lateral Catiúcia, a meia Ingrid e a lateral Yasmin, todas atletas do Corinthians, que não somente foram campeãs brasileiras, como também tiveram um baita de um desempenho excelente na competição. E ainda assim elas não vêm tendo espaço na seleção da treinadora sueca. A principal reclamação, inclusive, é em relação a Yasmin, que foi convocada na última data FIFA, entrou no segundo tempo do último jogo, fez gol, deu assistência, isso em 6 minutos em campo. E mesmo assim, ela não recebeu uma nova chance de continuar treinando com a nossa seleção. E é uma crítica muito comum às convocações da Pia, a relação que ela tem com laterais, que nem sempre ela convoca laterais de origem, ela coloca zagueiras para jogar na lateral. Então, é um problema, é uma pauta até bem presente nas convocações da Pia, nessas reclamações, e em convocações em geral, porque sempre vão ficar atletas extremamente qualificados de fora, atletas que poderiam complementar muito no esquema tático que aquele treinador está tentando impor em campo, mas aquela pessoa que está no comando, por algum motivo, acaba não chamando aquele determinado atleta, aquela jogadora, para poder compor a lista de pessoas convocadas
para os jogos. Mas a gente está aqui justamente para colocar o contraponto, para trazer novas visões sobre o que está rolando ali. E enquanto os treinadores fazem as convocações deles, a gente torce do lado de cá para que a nossa seleção consiga apresentar um bom desempenho em campo e consiga jogar um bom futebol, que é o que a gente quer ver no final das contas. E eu vou aproveitar, vou deixar esse ponto aberto de será que a Pia fez certo? Será que essas críticas estão corretas e a Pia realmente vacilou nessa convocação dela? E vou parando por aqui para deixar essas pontas soltas para a gente poder debater mais no próximo Elas em Campo. Como sempre, eu vou aproveitar esse momento para lembrar que a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM. Então segue a gente para você poder ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo esportivo. E eu ainda vou acrescentar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar seu like, seu comentário e, claro, o que eu sempre vou falar para você compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir a palavra do futebol feminino pelo mundão, certo? É sempre importante lembrar que o futebol feminino existe, ele resiste, ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. E eu vou ficar por aqui, agradeço enormemente você que ficou até aqui comigo, que me acompanhou nesses minutinhos de vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!